Bom dia, sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista. Hoje trazendo mais um tema raro, verificado em perícia, que são, na verdade, situações de cegueira cortical e agnosia visuais graves. Então, essas doenças são, como eu já falei, raras e elas acontecem no caso da cegueira cortical. Embora o periciado ou o paciente ele consiga enxergar as estruturas do globo ocular estejam íntegras, pela lesão em ambas as áreas occipitais, são regiões que são localizadas aqui atrás no cérebro, que elas são responsáveis pela chegada das informações visuais que vêm dos globos oculares. É como se o paciente periciado ele estivesse cego. Então a gente observa que ele não consegue se situar no ambiente de perícia ou mesmo fazer o reconhecimento visual simples de objetos em torno. Enquanto as agnosias visuais, elas ocorrem a partir do momento em que a informação que chega nas áreas occipitais, elas aí passam para que a gente chama de áreas parietais, são áreas localizadas nessa região cerebral, para que daí o cérebro ele consiga processar, associar e reconhecer formas, a relação entre as diferentes figuras que compõem uma imagem. Então, periciados ou pacientes com essa situação, eles têm dificuldade em reconhecer formas, muitas vezes cores, a geometria de figuras, sua relação, que implicam em prejuízos graves no dia a dia. Recentemente, então, eu tive um caso atípico de demência, uma periciada idosa já, em que, contrariamente ao que se observa comumente nas demências, o domínio de memória e raciocínio não eram tão afetados, pelo menos nos anos iniciais. A suspeita por parte da família de que houvesse alguma doença surgiu a partir da dificuldade que ela tinha. Primeiro, ela não conseguia mais ler frases simples e depois ela não conseguia mais se situar, identificar utensílios de cozinha, pertences pessoais, cores e muito embora ela, pelo menos nos estágios iniciais, a memória tivesse preservada, para que então, infelizmente, nos últimos anos, a doença progredisse e aí gerasse o prejuízo da memória e do raciocínio. E é interessante nesses casos a correlação com os exames de imagem. Então, essa periciada ela acabou fazendo uma ressonância, que aí ela demonstrou um encolhimento, uma atrofia de padrão mais atípico, porque nas demências tipo Alzheimer comumente se observa uma preferência pelas regiões temporais do cérebro, que elas comandam o comportamento, a memória, o raciocínio. E nessa periciada existia uma atrofia mais significativa nas regiões parieto-occipitais, que elas fazem a associação de estímulos, a gnose, que nós chamamos, que é o reconhecimento dos estímulos do ambiente. Então, mais um caso diferente, atípico e de reconhecimento importante na prática pericial.